Você ressaltou, né? Para você foi a melhor partida, uma das melhores do Felipe Luiz. É bom que pelo menos dá uma aliviada também na Flávia Mimi, falando que ele não serve. Não até que ele pro o Flamengo e tal. Assim, ele pode ser criticado quando ele vai mal, como qualquer técnico. Então, a crítica pontual, a crítica especificamente a um jogo, a uma atuação ruim, uma escolha errada, ela é normal. Mas a coisa já transborda para o não serve, é estagiário, é uma loucura. Esse é um negócio insano. E o desafio dessa gestão do Flamengo é justamente impedir que essa gestão de fora para dentro aconteça, como já houve antes. O Rogério Ceni foi demitido na rede social, às 3 da manhã, quando não tinha vários jogadores machucados, então mandaram o cara embora. Pode gostar, não gostar dele, mas isso é um fato. Não estou aqui discutindo se gosta ou não gosta, bom, ruim ou mais ou menos. E o cara foi campeão brasileiro, por exemplo, e demitiram o rapaz. Por quê? Por conta de pressão de rede social, por conta de influenciador, por conta de um outro treslocado aí que acha que tem que trocar de técnico a cada 5 minutos, pô. Então ontem serviu para isso, embora muita gente não consiga perceber o trabalho dele, que foi um trabalho muito bem feito de fato. E o Palmeiras, para reforçar o que o Arnaldo falou aqui, eu acho que assim, o que a gente tem que olhar, eu tenho falado isso quase todo jogo, o Palmeiras vence se jogar bem. Contra o São Paulo, não jogou bem, né? Contra o Vasco, não jogou bem. Então, são vários jogos que o Palmeiras vence jogando mal. Por quê? Porque o time, de fato, ele é tenaz, ele busca o gol, ele tem essa qualidade já há muito tempo. Tá? Isso já está incorporado já há algum tempo ao Palmeiras. Tentar até o fim e tal, como foi contra o São Paulo, por exemplo. Mas tem mais jogadores, tem que oferecer mais. A comissão técnica precisa oferecer mais. E essas escolhas de ontem são, no mínimo, curiosas, de fato. Porque ele esperava o quê? Que o Mike ia ter espaço para jogar no corredor ali. E o Flamengo falou, não vai ter espaço, a gente não vai jogar assim como vocês querem. E com o Alexandre, que é um lateral esquerdo defensivo, ele não estava jogando o Ayrton Lucas. O Mike não precisava bloquear o Alexandre. É que a aposta foi o Estevão em cima do Everton, né? Foi essa a estratégia que o João Martins falou que foi antes do jogo. Aí a estratégia deles era fazer o Estevão... Né? Não funcionou. Mas a estratégia era o Estevão jogar centralizado em cima do Everton Araújo. Tudo bem, só que aí ele tinha 50 opções pro lado direito. Podia jogar com o Alan, um menino, com qualquer jogador. Né? Ele não precisava colocar o Mike, não era um jogo de bloqueio do lado esquerdo do Flamengo, que tinha o Cebolinha com o Giai engolido. Que jogou muito bem. E o Alexandre não passa do meio de campo. Né? Quem passa do meio de campo é o Ayrton Lucas depois. Não deu para entender, sinceramente. O Estevão por dentro, ok, pode ser uma estratégia interessante. E, aliás, para corroborar como é, o futebol já é tão maluco de dentro para fora, ou de fora para dentro, como o Everton, o menino do Flamengo, jogou pra caramba, o moleque. No Maracanã ele não consegue jogar. Os caras acham o cara um bagre. Então ele pega na bola, mas agora, para algumas partidas, para defender, para marcar o meio adversário, ele serve. Ele faz bom desarme. Ele fez um ótimo jogo defensivo. O problema do Everton... Ele só joga bem defensivamente, mas às vezes você precisa ter. Ele tem dificuldade no passe. Né? Esse é o problema dele. E por isso pegam muito no pé dele. Mas para o jogo de ontem, acho que ele foi muito bem. Claro. Ele fez desarmes, interceptações, ganhou jogadas no corpo a corpo. Eu acho que ele se impôs bem. E o Estevão, acho que jogou mal, porque ele foi muito bem marcado. Exatamente. Onde ele caiu, ele foi bem marcado. Pois é. E quando foi para o lado também... Quando ele ia para o lado, tinha 5, 6 cercando. O tempo todo ele foi bem marcado. Então tudo isso é uma estratégia bem montada pelo treinador. Então eu acho que isso é muito importante no caso do Felipe, que ele é um técnico jovem. E, cara, um técnico tem que ter repertório. Não pode jogar de um jeito só. Então, mas ele... Teve gente falando, ontem ele foi mais Simeone do que Jorge Jesus. Gente, o Felipe Luiz não vai ser o Simeone e nem vai ser o Jorge Jesus. Agora, certamente ontem ele pode ter usado alguns dos ensinamentos do Simeone para fazer do jeito dele, com algum tempero simeonista, digamos assim, né? E a mesma coisa vale para o Jorge Jesus, quando ele faz pressão alta e tal, como gosta do português. Ele não é uma cópia de um ou de outro técnico. Ele é um técnico como qualquer outro que vai tirar de técnicos com os quais trabalhou ou não algumas referências, algumas lições e vai aplicar da maneira dele. E foi o que ele fez ontem. Então, eu acho que ele ontem, para mim, foi fundamental. Merece todos os elogios e o entendimento. Eu estou insistindo nisso porque é uma dificuldade de parte das pessoas de entender que ontem o cara trabalhou bem. E que não tem que ficar pedindo cabeça de ninguém. Foi mal, critica. Ok, hoje foi mal e tal. Vale para qualquer treinador. E acho que, ao contrário, acontece do Palmeiras. Não se questiona como se deveria o trabalho da comissão técnica do Palmeiras, que tem, sim, que apresentar mais, porque tem um elenco mais caro, os jogadores todos que lá estão passaram com o crivo da comissão técnica. Por exemplo, foi o Alcaraz, ele não queria, até achei um absurdo, mas enfim, não foi ele que pediu, não foi o Felipe Luiz. O Alan, não foi nem o Tite, veio do tempo do São Paulo. Para citar assim, alguns jogadores que são questionáveis ali, ou questionados, e que o técnico não pediu. No caso do Palmeiras, todo o elenco chegou com aprovação, até os da base. Ele pensou quem ele quis. E todo mundo que está lá, o Maurício, o Flaco, o Vitor Roque, o Paulinho, que veio machucado, todo mundo. Então tem que apresentar mais, gente.
A dificuldade do Palmeiras de propor o jogo, de assumir o protagonismo da partida. Coisa evidente ontem. Evidente. Por isso que é tão forte fora de casa e dentro de casa nem sempre é. Esse é um debate no Palmeiras, Danilo. Ontem eu vi mídia palmeirense reclamando muito, sobretudo, das trocas. Que quando fez a troca e tirou o zagueiro, pôs atacante, aí falou assim, aí era para tomar do 10. Aí foi uma loucura. Tem o debate sobre a questão da qualidade do jogo. O Palmeiras realmente tem alguns jogos que venceu sem jogar bem, mas venceu jogando bem em outros momentos também, como foi contra o Corinthians, como foi contra o Internacional, como foi contra o Fortaleza. Então tem alguns momentos em que o Palmeiras joga bem, não é que está jogando mal o ano inteiro. E aí temos que colocar na balança que o Palmeiras é o líder do Brasileirão, melhor campanha da Libertadores e eliminou um time de Série A na Copa do Brasil. Então, de qualquer jeito, está devendo no desempenho, mas no resultado está ótimo. Ainda, apesar de todas as críticas ao futebol de ontem, o que eu concordo, o Palmeiras não produziu, o Palmeiras ainda é o melhor time do campeonato. Então, tem esse peso, tem essa análise. Ontem o pessoal reclamou muito, né? A diretoria reclamou muito da arbitragem, mas depois, com a cabeça um pouco mais fria, eles admitiram que sim, o Palmeiras ficou devendo e que sim, o Palmeiras não pode perder pênaltis do jeito que está perdendo. Então, é claro que o Palmeiras precisa melhorar, mas eu vejo esse ano, especialmente esse começo de Brasileirão, o Palmeiras com alguns jogos bons, bem feitos, bem jogados, especialmente os fora de casa. Diga. Tá bom, tudo isso que você falou. Agora, o Palmeiras também não precisa chamar o senhor Abel Ferreira e dizer pela 28ª vez o senhor não estava no banco. Mais uma vez, num jogo importante, o senhor não estava no banco. O senhor recebe um baita de um salário para estar no banco em todos os jogos. Não está um pouco demais? Quer dizer, ele não é ele divide com a rainha do parque, o comando do Palmeiras, e escapa incólume, impune de tanta indisciplina. Vale para outro treinador também, que a gente vai falar daqui a pouco, mas fala. Não, eu concordo, Juca. O Abel não pode ser suspenso da forma que ele é. A gente tem que lembrar que ele está suspenso dessa vez pelo acúmulo de um cartão amarelo e um vermelho depois de reclamar de uma falta absurda num amarelo que não foi dado no jogo contra o São Paulo, que o cara segurou o pé do Estevão no chão. Então, sim, dá para compreender a irritação do Abel, embora eu concorde com você que ele não poderia ter sido expulso de novo, né? E não é a primeira vez, não é que foi um lance isolado, ele faz isso toda hora. E realmente, não tem como, não tem defesa, né? No caso do cartão que ele reclamou contra o São Paulo, eu compreendo perfeitamente. Me ponho no lugar dele, protestaria e tomaria o amarelo ou até o vermelho. Por quê? Mas seria uma vez. Por quê? Se for assim... Por quê? Porque foi se for assim... Foi uma falta flagrante. Claro, mas tudo bem, mas isso não dá o direito do cara xingar o outro. Perder a razão. Entendeu? Se fosse assim, a gente ficaria xingando todas as pessoas do mundo e estaria o suspenso. O cara é o comandante. Arnaldo, é a mesma coisa pro Zubeldia. Arnaldo, Ele estava errado quando ele... Não, só que está errado na fonte. Você me interrompeu. Tudo bem. Espera um pouquinho. Eu estou dizendo que eu sou capaz de entender que alguém perca a cabeça diante daquela estupidez de não se mostrar o cartão amarelo para alguém que teve o pé seguro. Então aí você está nervoso, você extrapola. Agora, uma vez, 28 vezes não. Então, até o protesto dele em relação a uma coisa que ele tinha razão para protestar, ele perde. Porque ele banalizou o protesto. Ele protesta sobre qualquer coisa. E do mesmo jeito. É isso. Eu só acho que é importante frisar que o protesto de técnico de futebol não é porque está nervoso. É para pressionar a arbitragem. De técnico de futebol, em geral, tá? Salvo exceções. Não estou falando de um especificamente. É para pressionar a arbitragem. Sim. Não é porque o cara está nervoso. Eu estou nervoso. Não. Eu vou pressionar a arbitragem. Isso. Porque ele não deu agora, mas eu pressiono, amanhã ele vai dar. E eu continuo procurando atuações boas do Palmeiras, vou repetir, como protagonista em casa. Teve do Corinthians e tal, Bahia foi bem. Não fez nenhum gol do Allianz Parque, 3 jogos. Não faz um gol. Tem material humano para jogar mais. Isso não é questionado, porque o palmeirense em geral, o Palmeiras em geral, o clube, não se sente em condições de questionar a sua comissão técnica por conta das vitórias e das conquistas. Mas a comissão técnica, como qualquer outra, tem que ser questionada sim. O Guardiola tem que ser questionado lá no Manchester City. O Ancelotti perdeu o emprego no Real Madrid.
Ele tinha contrato com o Real Madrid, ele está aqui agora em Terra Brasília, por quê? Porque os caras deram um pé na bunda dele. Cara, não queremos mais você, vamos trazer o Xabi Alonso, você não interessa mais. Você já deu, obrigado, valeu, tchau, aí bonitão. Acabou. Foi isso. E o Guardiola é questionado, tem que ser. Porque esse ano não ganhou nada, perdeu a final da Copa da Inglaterra para o Crystal Palace. Não é isso? Então o Grealish custou 100 milhões de libras, está indo embora, não quer mais. Peraí, como é que eu gasto 100 milhões, agora o jogador em 3, 4 anos não serve mais, bonitão? Mas por quê? Porque eles não têm tamanho para questionar o Guardiola. O Palmeiras está parecido. O Palmeiras parece que tem um receio de falar, de questionar o futebol, a qualidade do jogo. Então, para que contratar jogadores? Contratava mais uns 2 caras grandões, tipo Flaco Lopes, e dá mais opção de cruzamento na área, como o Arnaldo falou. Eu acho que não se questiona muito. E técnico de futebol, estou falando geral, salvo exceções, reclama para pressionar a arbitragem. Não é porque está nervoso, não é porque puxou o pé. Tudo é pretexto para pressionar a arbitragem. Lembrando, no Brasil, não sei se no mundo inteiro é assim, nunca reparei, no Brasil isso é assim. O mandante sempre fica no banco do lado direito. Para quê? Para encher o saco do bandeirinha. Ou seja, você não escolhe o lado... porque não, é para ficar perto do bandeirinha, para encher o saco e não permitir que o outro técnico pressione o bandeira. No Allianz tem um detalhe curioso, né? Porque a área técnica do treinador, ela fica mais próxima do quarto árbitro que a área técnica do visitante. Então, fica mais perto, hein? Então, se você reparar, o Castanheira tá aí quando o cara vai pro VAR, ele tá na orelha. O banco do Flamengo tá mais para lá, porque a cabine fica mais próxima da... São os detalhes do mandante. Trajano, voltamos ao que você falou no começo. Que o Mauro falou assim, não, o Palmeiras tem que jogar mais, não sei quem tem que jogar mais. O jogo, no fim das contas, você não gostou, né? Você achou o jogo... Os times poderiam jogar mais. O Flamengo jogou bem, enfim. Não, mas a análise do Mauro, do Arnaldo aí, principalmente, foram perfeitas. Eles falaram do futebol, da tática usada pelo Felipe Luiz e tal. Eu ia tocar nesse caso aí do Abel. Mas, de um modo geral, eu concordo exatamente com eles não têm tamanho, não se sentem com tamanho de chamar a atenção, de repreender o Abel, assim como outros treinadores também não são chamados a atenção. E alguns treinadores, não são só os estrangeiros, não, estamos falando aqui do Zubel Dia, que a gente vai falar daqui para frente do Abel, também ficam o jogo inteiro ali na orelha do quarto árbitro. O Mano Menezes é campeão disso. É insuportável o Mano Menezes à beira do gramado. E, inclusive, há um revezamento, já falando, todo mundo já sabe disso, eu estou só repetindo, há um revezamento, aqueles assistentes dos treinadores, eles se revezam nas reclamações, nos xingamentos e tal. É um absurdo, concordo perfeitamente. O que ele ganha, o que ele tem que estar comandando o time, e quer ver um exemplo ao contrário disso, tem que ser louvado, do Felipe Luiz. O Felipe Luiz, que está iniciando a carreira de treinador, não é expulso de campo, não é chamado a atenção, não ganha cartão amarelo. Ele está preocupado em ver o jogo, em transmitir instruções para os seus jogadores. É um exemplo. É um jovem treinador brasileiro, né, de terceiro mundo, segundo lá o Boto, né, que está dando um exemplo positivo em relação ao comportamento que tem que se ter à beira do campo. É um absurdo essa coisa do Abel, do Zubel Dia. Eles pensam o quê? Isso está se alastrando. Eles se sentem muito à vontade, porque também joga para a torcida. O técnico joga para a torcida. Esse comportamento de xingar, de bravejar, entrar em campo, não sei o quê, é muito mais para chamar atenção, para se valorizar diante da torcida, do que ser um benefício para o desempenho do time deles. Mas a parte tática, o jogo de ontem, dentro de campo, dentro das 4 linhas, como gosta de falar essa figura nefasta da política brasileira, já foi analisada com cuidado pelo Arnaldo e pelo Mauro. Eu concordo perfeitamente. O Flamengo jogou de um jeito no primeiro tempo, e o Palmeiras, no final do jogo, coalhando de atacantes e tal, era um time completamente desorganizado. Dava dó do Palmeiras, que ter dó do Palmeiras também é difícil, mas você sabia que dali não ia sair nada. E a defesa se abriu, o Flamengo conseguiu um segundo gol muito bonito, dando um contra-ataque rápido, pá. Podia ter, né? Então, a crítica que eu faço em relação aos treinadores, e que me irrita muito, esse pessoal que tenta ensinar o povo brasileiro ao futebol brasileiro. Nós temos uma série de mazelas. Nós temos uma CBF absurda, nós temos federações absurdas, arbitrais absurdas, temos várias coisas horrorosas no futebol brasileiro. Comportamento ruim de jogador, de técnico, de dirigente. Mas não vê esse cara, assistente do
do nosso Abel, não veio o Boto, que veio lá dirigir o futebol do Flamengo, tentando nos impor, não, que esse coisa de terceiro mundo, um comprou contra nós, não sei o quê, no Brasil assim, vai plantar batata.